O Internacional está fechando a preparação para enfrentar a equipe do Esportivo neste sábado pelo Campeonato Gaúcho. A tendência é de um time com alguns jogadores reservas, mas alguns atletas que estavam no DM começam a voltar a estar à disposição para o técnico Mano Menezes, entre eles Vitão, que está recuperado de lesão na coxa e participou da atividade desta manhã que foi com os portões fechados. No mercado de transferências, o Inter aguarda os reforços para o meio do ano e acompanhou à distância a participação de Valência na Europa League nesta quinta-feira. O atacante participou da derrota do seu clube, o Fenerbahçe, para a equipe do Sevilha pelo mata-mata do torneio. Enquanto isso, Charles Arangues, de novo, não é relacionado para uma partida do Bayer Leverkusen. E o Inter, aos poucos, vai evoluindo na possibilidade de adiantar a vinda destes jogadores. A gente fala também sobre o time titular do Internacional daqui para frente. Matheus Dias está com moral com o Mano Menezes e John pode realmente assumir essa vaga de titular. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 9 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da manhã no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes, mais uma vez, fechou a atividade para a imprensa. A gente não pôde ver nenhum aquecimento nessa quinta-feira. E aí depois, consultando o site do Inter, conversando com algumas pessoas do Internacional, a gente soube que, de fato, o Mano Menezes colocou em campo um treinamento tático. Um treinamento tático pensando no jogo de sábado contra o Esportivo. É bem possível que no treinamento dessa quinta-feira o Inter tenha definido o seu time titular para o fim de semana, que muito provavelmente será um time com muitas mudanças, muitas preservações, muitos jogadores tendo oportunidade entre os titulares. Existe um esboço que foi desenhado no treinamento de quarta-feira que a gente pôde acompanhar, de John, Mário Fernandes, Igor Gomes, Nico Hernandes e René. Matheus Dias e Johnny, os dois volantes. Estevão, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. É um indício, é um esboço. Não dá para confirmar que de fato será esse o time titular do Internacional, mas é uma possibilidade. O que a gente sabe dessa quinta-feira, do treinamento fechado, é que Vitão voltou a treinar. Zagueiro que teve um problema na coxa, ficou de fora das últimas atividades do Inter pós-Clássico Grenal, ele saiu mais cedo, inclusive, do Clássico Grenal por conta dessa pancada na coxa, treinou normalmente e pode estar à disposição do Mano Menezes, mesmo que a escolha do treinador, que também está suspenso, quem vai comandar a equipe na beira do gramado é o Sidney Lobo, mesmo que a escolha da comissão técnica, portanto, do Internacional seja por preservar o Vitão pensando na semifinal do Campeonato Gaúcho, tá? Eu quero falar sobre um vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, sobre o imbróglio envolvendo as ligas do futebol brasileiro. A Liga Forte do Futebol e a Libra. Visões opostas sobre a organização do futebol brasileiro daqui para frente. O Internacional está na Liga Forte do Futebol e encabeça, inclusive, esse projeto. E votaria na segunda-feira a aceitação da proposta de venda de parte da Liga Forte do Futebol, que resultaria em algo em torno de 200 milhões de reais para os cofres do Inter. Mas existe um ambiente político do clube que não tem certeza disso e que quer que o Inter se aproxime da Libra, Liga Brasileira de Futebol, que tem algumas visões diferentes do que a gestão do Inter pensa sobre a distribuição de receitas. Eu explico todo esse imbróglio aqui, é muito importante para o futuro do Internacional que você tenha conhecimento sobre isso que está sendo apresentado, sobre isso que está sendo discutido. É importante que você se informe sobre o assunto, então clica aqui para assistir, tá? Que eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira. Vamos para o assunto da tarde, que foi a participação de Ener Valencia na Europa League. Assim, foi o primeiro jogo que chamou um pouco mais de atenção do Ener Valencia aqui para o Brasil, porque o Campeonato Turco ele não é tão transmitido para o Brasil, é difícil de ver o Campeonato Turco, mas nessa quinta-feira o Valencia jogou uma partida transmitida em rede nacional aqui no Brasil. Jogo pela Europa League contra o Sevilha, pela primeira partida das oitavas de final do Campeonato Europeu, tá? Ener Valencia que está acertado, repito, está acertado com o Internacional para chegar na metade do ano. Sei que vai ter gente perguntando, o Valencia vem? Sim, o Valencia vem na metade do ano, tá lá no Fenerbahçe por enquanto. Eu assisti a partida, tá? E o Valencia, em primeiro lugar, foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo. O Fenerbahçe jogou melhor na primeira etapa, lá em Sevilha. Criou mais chances de gol, quase todas com o Ener Valencia. O Ener Valencia quase fez um gol de placa do meio campo.
Depois ele aproveitou um rebote de escanteio, chutou de perna esquerda para fora. Depois ele fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e pifou o Joshua King, que acabou chutando em cima do goleiro. O Fenerbahçe foi melhor, Valência se movimentando muito por todas as fases do campo e sendo muito letal quando perto da área recebia a bola. Outro detalhe que deu pra gente perceber sobre o Enner Valencia é que ele tem um vigor físico muito interessante, inclusive para marcar a saída de bola do adversário. E isso a gente pôde perceber assistindo hoje ao jogo inteiro do Valência contra a equipe do Sevilha. Bom primeiro tempo do Valência. No segundo tempo, acho que o Fenerbahçe sentiu um pouco. O Valência esteve um pouco apagado e o Fenerbahçe perdeu o jogo. 2-0 para o Sevilha. E aí é uma notícia boa para o Internacional. Porque o Fenerbahçe praticamente deu adeus à Europa League. Perdeu por 2-0 no jogo de ida. Precisa ganhar por 3 em Istambul para reverter essa situação. E o Fenerbahçe fora da Europa League é um compromisso a menos que impede o Inter de tentar antecipar a vinda do Valência. O Valência já está assinado com o Internacional. O Fenerbahçe não libera por causa das competições dessa temporada. Ele é o principal jogador do time. Na briga pela Europa League, na briga pelo título turco. Daqui a pouco o Fenerbahçe cai da Europa League agora, nas oitavas de final contra o Sevilha, que é uma tendência. E, não sei, perde alguns jogos do Campeonato Turco e vê o Galatasaray disparar e ser campeão, o ambiente pro Valência por lá pode ficar insustentável, o que seria bom pro Inter, porque aí o Fenerbahçe poderia, já que o cara vai embora na metade do ano, liberar o jogador, cara, vai pro Brasil de uma vez, então que aí a gente já pensa na próxima temporada. É uma possibilidade, não é ruim pro Inter a vitória do Sevilha contra a equipe do Fenerbahçe como aconteceu. O Bayer Leverkusen, que também está em uma equação parecida, entrou em campo também nessa quinta-feira, tá? E o Bayer Leverkusen ganhou do placar de 2-0 do Ferencváros. Ferencváros, que é um clube... O Ferencváros é um clube da Hungria e perdeu por 2-0 na ida para o Bayer Leverkusen. Então o Bayer Leverkusen está avançando na Europa League, não tem essa mesma situação do Fenerbahçe com o Enner Valencia. Só que o Arangues não joga no Bayer Leverkusen, de novo não foi relacionado e não está sendo relacionado por lá. Então o Inter tem otimismo quanto ao volante chileno de antecipar a vinda desse jogador. O Inter inclusive já anunciou o Arangues como reforço do Inter para metade do ano, porque ele vai terminar ou terminaria de cumprir o contrato lá com o Bayer Leverkusen, tá? Quero falar sobre uma informação do João Batista Filho nessa quinta-feira. O João Batista Filho informou duas situações de bastidor que ele apurou. Uma delas, John tem chance de assumir a titularidade. O Kehler está sendo contestado. O John é um goleiro de bom nível, ou de nível parecido com o Kehler, e que veio para ter oportunidade também. O Kehler começou o ano como titular, e agora com essa lesão no dente, que ele quebrou 2 dentes, né, no choque do Clássico Grenal, o John vai ter oportunidade. E existe sim a chance do John assumir a titularidade, de acordo com o que eu ouvi o JB, porque o John é um cara que treina muito bem e pode fazer esse papel. Uma outra situação que o JB apurou envolve Matheus Dias, que é um volante que está encantando o Mano Menezes. O Mano vem gostando bastante das atuações desse jogador e não se descarta a possibilidade do Matheus Dias ser titular nessa sequência do Internacional. Entendeu que ele entrou bem no Clássico Grenal, que é o jogador que está evoluindo nos treinos, que o Inter tem com o Matheus Dias uma segurança e um potencial de venda e talvez ele ganhe uma sequência agora nessa reta final de Campeonato Gaúcho. Matheus Dias com moral e o John também podendo assumir a titularidade do Internacional. Informações de bastidor que o João Batista Filho trouxe ao longo dessa quinta-feira. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Nessa sexta-feira, jogos pelo Campeonato Francês, por exemplo, tá? Eu vou passar algumas odds aqui dessa sexta para você apostar. Por exemplo, tem pelo francês Lille e Lyon, tá? Odd do Lille 2, odd do empate 3.6, odd do Lyon 3.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!